Ô, Josias, a grande questão agora, né, porque a batata quente foi agora para o colo do Supremo Tribunal Federal, né, como você está até contando aí, como que vai resolver essa situação? Essa é a grande questão hoje, né, de que maneira o Supremo vai agir, como vai atuar. Você trazia até essa fala do que eles querem fazer uma espécie de mediação. Hoje tem uma reportagem no jornal Folha de São Paulo falando justamente disso, que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão avaliando assumir a mediação de uma conciliação entre o Congresso e o governo, né, a cúpula do Congresso, para evitar uma instabilidade institucional, quer dizer, vai entrar no deixa disso, né? O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, deve comandar essa negociação, essa conversa dos dois pontos. Bom, numa entrevista lá no conhecido Gilmar Palusa, que é o Fórum de Lisboa, agora pela manhã, o ministro Gilmar Mendes afirmou que todos esses processos que estão chegando lá no Supremo estão em boas mãos, estão nas mãos do ministro Alexandre, disse ele. São as ações que chegaram do IOF. Aí disse ele, abre aspas, eu espero que aqui se construa uma solução. Eu acho que essa crise do IOF é mais a revelação de um sintoma do que uma doença. Nós precisamos tratar da doença, a falta de diálogo, a falta de coordenação. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg de uma crise. Nós precisamos resolver e debelar a crise. Foi o que disse o ministro Gilmar Mendes agora há pouco, lá em Lisboa, onde ele participa desse evento, assim como outros ministros e também os presidentes das casas legislativas que estão lá nesse grande evento. Disse ele, certamente essa é uma oportunidade para todos, eu acho, de assumirem a sua responsabilidade, verem a responsabilidade que têm para com o país e evitar essa escalada dessa crise. Vamos lá, pelas palavras do Gilmar Mendes, dá para entender, Josias, que eles vão conseguir, quer dizer, o judiciário tem essa legitimidade, vamos colocar assim, para fazer essa harmonia? Não, não me parece, não é poder moderador o judiciário, né? O Gilmar Mendes, nessas declarações, Fabiola, ele soou como se fosse um senador e não um magistrado. Até o diagnóstico dele não foge muito da realidade. Ele diz, estamos diante de um sintoma e é preciso tratar a doença. E, de fato, há hoje uma doença no Brasil, uma doença que infecciona o orçamento, e que leva agora, nesse caso específico, nós estamos discutindo o IOF, não é? Mas o caso é muito mais grave do que isso. É muito mais grave do que isso. E o judiciário não pode fazer, neste caso, pose de solução, porque também é parte do problema. Nós estamos hoje convivendo com um governo que diz que é contra a elevação da carga tributária, mas declara guerra por conta da elevação do imposto sobre operações financeiras. O Congresso alega que é a favor de corte de gastos, mas está mastigando 50 bilhões de reais em emendas por ano e cria uma despesa nova atrás da outra. Acabou de criar, na semana passada, mais 18 cadeiras de deputados federais. E o Judiciário, com seus penduricalhos, super salários, saiu agora um levantamento que mostra que essas extravagâncias do Judiciário furaram o teto orçamentário em mais de 10 bilhões de reais no ano passado. Então, não dá para o Judiciário também fazer pose de solução. É parte do problema. E também a plutocracia nacional, os empresários no Brasil, que são cevados aí com mimos tributários, isenções fiscais, somam aí mais de 500 bilhões de reais, eles tratam o privilégio como direito adquirido. Então, Fabíola, hoje o orçamento federal é tomado de assalto e sem culpa. Ninguém é responsável porque todo mundo pega todo mundo belisca o orçamento, então a culpa se dilui. A culpa pela explosão da dívida pública, pelo descontrole do déficit, tudo isso se dilui, né? Mesmo quando o roubo é explícito e há mais de 80 processos inquéritos envolvendo parlamentares que são suspeitos de surrupiar verbas públicas lá no Supremo, mas mesmo nesses casos, quando o desvio é explícito, é todo mundo cúmplice, não tem
não tem réu, porque, não, eu só liberei a emenda, mas isso foi lá para o município, aí o prefeito fala, bom, mas cabia aos órgãos de controle do governo federal acompanhar a execução desse gasto, ninguém é culpado, não tem Alibabá na história, só tem os 40 ladrões, aí vai todo mundo tirando leite de uma vaca que está morta. O orçamento hoje, o Tesouro Nacional virou uma vaca morta. Então, o Gilmar Mendes tem razão. Estamos diante de uma doença, que é uma doença parasitária. Parasitaram o orçamento da União. E todos são corresponsáveis pelo que está acontecendo. E aí, na ponta, você tem, Fabíola, uma sociedade incomodada. É uma sociedade que quem quer empreender tem dificuldade, porque a carga tributária é muito grande, não tem benefícios sociais, quem está trabalhando com aplicativos não tem benefícios sociais. Quem quer tirar um empréstimo agora tem que pagar um IOF mais alto, e aí o governo diz, não, isso é só para rico. Quem está pendurado no cartão de crédito paga também o IOF, e o governo diz, não, estamos tributando só os super ricos. Então, realmente, a sociedade está atônita diante de atores federais que não conseguem deixar o orçamento em paz. Então, o Gilmar Mendes, em certa medida, ele tem razão. O IOF é só um sintoma, a doença é muito maior do que isso, e são todos corresponsáveis por ela, Fabíola.